Fala galera, aqui quem tá falando é o programador Brian Prince e hoje eu vou explicar para vocês como que foi fazer o meu sistema de gerenciamento. A gente vai começar aqui no Workbench, eu vou mostrar para vocês que o ComprasDB, que é o banco de dados que eu vou usar, o banco de dados não, o esquema que eu vou usar ele tá vazio, então a gente vai começar fazendo o NodeDB com conexão com o banco foi estabelecida e agora vai fazer o NodeSync. Se tudo ocorrer perfeitamente, a gente vai ter as três tabelas funcionando, né? Aqui a gente consegue ver alguns exemplos, que é esse aqui é o ML, que a gente usa para ver como que vai ser o projeto do banco de dados. Basicamente, isso aqui é para a gente saber qual vai ser o nome das variáveis. Então, isso aqui a gente vai usar para colocar no nosso módulo. Então, produto, se a gente olhar essa parte de cima do produto, vai estar igual a essa aqui, os mesmos nomes. E volta lá, se a gente olhar a parte de baixo, a gente vai ver que ela é igual ao controller, o nome, né? Então, o ML ele serve para definir os nomes que a gente vai usar nos nossos models e nos controllers. A gente tem, vamos um de cada vez. Nosso caso de uso, ele serve para poder mostrar como que vai funcionar a estrutura do banco, a estrutura do sistema em si, pensando que o usuário, que o usuário vai poder fazer. Então, aqui tem as funções que o usuário pode acessar e as funções que precisa de uma verificação para poder usar. Aqui a gente consegue ver a versão que o banco de dados acabou gerando, que a gente consegue ver que ela é similar ao ML. Aqui é o dump, para poder, caso a gente jogar lá como um código SQL, ele vai gerar já o banco automaticamente, sem ter que fazer o NodeSync. E o de sequência, ele é bem maior que isso, mas a gente pegou duas funções basicamente. Ele serve para descrever passo a passo o que ele vai fazendo dentro de uma função. Então, para a gente criar um produto, ele vai chamar a função criar produto, que vai para a função que ele vai para o index, que daí vai fazer a função cadastrar indo para o controller, que vai fazer a função cadastrar que pega essa função do cadastrar e vai para o produto e vai retornando até terminar com a resposta. E sem mais delongas, vamos. É 1h52 da manhã. A gente deu uma coisinha aqui. Hello World. Aqui ainda está funcionando. Vamos começar. Eu vou tentar resumir bastante coisa. Aqui a gente tem nosso usuário. Então, aqui é a seção de cima e aqui tem cada uma das 6 seções que dá pra fazer. Então a gente vai colocar aqui, a gente coloca sobrenome, a gente coloca a idade, a gente coloca o e-mail, a gente coloca o telefone, o endereço, blá 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 blá, a data de nascimento, não nasci esse ano não. Criamos, ele mostrou os dados aqui. Se a gente for listar, ele já tá listando aqui. Busca por nome, a gente consegue pesquisar o meu nome, não importa se eu escrever maiúsculo, se eu escrever tudo em minúsculo, desde que eu não erre, ele vai estar me encontrando. Buscar por ID também funciona, vai buscar o Brian. Atualizar também funciona, eu vou fazer um teste aqui, Brian Prince, a idade do usuário vai ter 18 anos agora, trocou o e-mail e essas coisas podem continuar iguais. 20 de 2020, 08, data meio longa. Dados atualizados, vamos voltar para listar, aumentou o e-mail. Aqui vamos apagar, o usuário apagar com sucesso, listou, não tem mais nada e ele ainda avisa que não tem nada encontrado. Vamos pro produto, vamos fazer a mesma coisa, a gente vai botar coisas genéricas aqui, blá blá blá. Cadastrou, conseguimos listar ele, busca por título shampoo. Aqui eu já vou explicar uma coisa bem interessante que eu fiz depois. Aqui a gente consegue ver que ele encontra, eu vou sim. Vamos trocar os valores, vou dar um 1, eu sei que não coloquei isso anteriormente. A URL tem que ser válida, né? Essa aqui é a parte ruim do que eu fiz. Vamos ter que pegar uma imagem na internet. Imagens legais. Hyperlink, uma nova guia. Foi cadastrado, listar. Aqui a imagem aparece, bem legalzinha. E vamos apagar. Produto apagado com sucesso. Vamos para ingestão de dados. Dados inseridos, ela é bem simples, mas quando a gente vem aqui em listar, tudo cadastradinho, produto, tudo cadastradinho, as fotos aparecem aqui do lado. Negócio muito legal, muito bonito. Vamos pro compras. Compra. Estamos 12. Débito aprovado. Aqui nós temos nosso queridinho. Aqui mostra ele.
ID da compra é 1, 3, 4, 5. E foi atualizada, a gente consegue ver que os dados foram atualizados. E para finalizar, não vou apagar, porque preciso mostrar depois para vocês. Aqui a gente tem nosso relatório de gráfico, onde a gente coloca o valor inicial e o valor final dele. Aqui a gente consegue ver que ele tem seus números. Eu fiz de um jeito para parecer mais simples, onde a gente só coloca eles aqui e aqui embaixo repete. Então vai reutilizar os mesmos gráficos, os mesmos dados. E aqui a gente tem nossos relatórios. A primeira vez ele trava, é normal mesmo, mas daí clica no usuário, vai mostrar tudo bonitinho. O produto vai mostrar tudo bonitinho. A gente consegue passar a mão aqui, que daí vai deixar toda a nossa linha cinza. Muito legal isso aqui. Aqui a gente consegue ver nossa compra. Aqui a gente consegue ver estoque crítico, que são todos aqueles que tiverem um estoque menor que 10. E o consolidado, onde ele mostra o nome do usuário, o título, a quantidade, a data da compra e outras informações que ele quer. A gente vai mostrar o back-end do começo até o final, e depois, se sobrar um pouquinho de tempo, a gente vai mostrar como que foi fazer o front-end. Então tá, o back-end a gente começa a fazer nosso DB. Aqui a gente faz a inicialização do banco. Se vocês perceberem, eu estou usando a framework do .env. Ele é muito simples de usar. Basicamente aqui a gente faz as configurações do nosso banco, faz a autenticação para ver se está funcionando e exporta ele para usar posteriormente. Feita essa parte, a gente vai para o model, onde aqui a gente consegue ver, por exemplo, a gente tem esse produto, que ele tem o ID, título, descrição, categoria, preço, percentual de desconto, estoque, marca, URL, imagem. E uma coisa diferencial que eu usei foi esses validates, onde a gente consegue validar se o que está retornando é uma imagem. Aqui eu usei no usuário também para verificar se o e-mail que ele está vendo é um e-mail. E além disso, ele tem várias outras funções que dá para usar também. Feito o model, feito o DB, a gente faz o rel, que fica aqui. O rel também é muito simples de fazer, basta fazer o resmoney, os belongs tools. Partiu esse, fazemos assim para fazer a conexão do banco. Muito simples também, é uma função assíncrona, onde tem um try catch finner. No try a gente vai fazer a sincronização do banco. Caso dê erro, retorna o erro, e independente se der certo ou se der errado, sempre fecha o banco. Feito isso, vamos para os controllers, onde eu vou pegar apenas um para pegar o usuário, que ele é o mais completo, né? A gente tem nossa função de cadastro, onde ele vai pegar o body e vai inserir dentro do usuário para cadastrar ele. Se não, retorna um erro, código 201, que é para falar que deu certo e que alguma coisa foi cadastrada. Listar, não precisa pegar nada, ele apenas pega tudo que tem dentro do usuário e retorna. Se não encontrar nada, ele retorna que não tem nada. Código 200 deu tudo certo. Código 404 não encontrou o que deveria, e o código 500 é algum erro a fazer a função que precisa. Buscar por ID, pega o ID, busca pelo PK. Se achou, fala que achou e retorna. Se não achou, 404. Buscar por nome, a gente utiliza algumas ferramentas diferentes que eu acabei importando aqui em cima para ficar mais fácil. Vou explicar basicamente como funciona. Dentro do try, ele vem aqui, ele pega o nome, ele pega o parâmetro nome, ele vai exatamente como, em vez de ser um parâmetro de ID, é o parâmetro do nome. Buscar todos aqueles que tiverem um where, onde o nome for o circular like que tem esse nome. De maneira simples, o que eu estou querendo dizer é que ele vai pegar a coluna nome e vai fazer a função do like, e tem que pegar alguma coisa que tenha o nome que botar. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se o nome for igual a BR, eu escrevi BR, e aqui ó, ele tá com essas porcentagens, ou seja, aqui pode ter qualquer coisa. Se ele encontrar o BR no meio desse monte de coisa, tá aceito. Se não tiver nada aqui, Brian, vai funcionar? Vai funcionar, porque ele também considera o nada. Se for literalmente só BR, Brian, vai achar? Ele vai achar. Se for Brian, vai achar? Ele vai achar. Feito isso, ele vai pegar o resultado, que é esse aqui. Se for maior que 0, o tamanho dele, ou seja, se tiver alguma coisa, né, ele retorna, se não, fala que não achou. Apagar é bem simples, busca PK, se encontrou PK, apaga, se não encontrou, não, fala que não encontrou. Atualizar, basicamente a mesma coisa, pega o ID, pega o body, busca o ID, se encontrou, atualiza, se não encontrou, avisa.
E feito isso, feito o DB, todas essas funções, a gente vai para pro querido, aliás, index. Aqui a gente faz todas as configurações e aqui a gente começa a fazer as rotas. Eu fiz as rotas do jeito mais tradicional, sem usar o router, para ficar mais simples. Então aqui a gente consegue ver. Aqui a gente está chamando servidor. Aqui a gente está falando qualquer função, se é post, get, delete ou put. Feito isso, a gente define como que é a rota é totalmente personalizada, mas a gente usa o padrão REST e depois a gente joga para quem que vai fazer. Aqui é a de teste e aqui é a que sincroniza e coloca o servidor para rodar. E agora eu vou falar um pouco do front-end. Como o front-end ele é mais simples, para ignorar a parte do HTML, porque HTML, CSS que eu usei, eu vou ignorar essas partes e vou direto para o JavaScript. O meu compras, vamos pegar o usuário e vamos explicar como que funciona os fetches que eu uso. Esses comentários é para fazer teste, para não ficar tendo que inserir coisa no input toda vez. Aqui a gente pega todos os resultados que estão lá no HTML, pega o botão, pega o res, coloca todos dentro dos dados. Aqui é uma função para ver se tem coisa vazia. Se não tiver, faz o fetch. Fetch do post, como que funciona? Coloca o link, especifica o método, coloca o content type application JSON no header e coloca o JSON com signified de dados. Primeiro tem para mostrar que é um JSON e o segundo que é a da resposta, onde ele vai só pegar tudo que lá no controller a gente falou. Lá no controller a gente falou assim, ó, joga isso. E aqui a gente está recebendo isso. R de read, de listar. Listar, que é o get, é o mais simples de todos. Não precisa de método, não precisa de header, não precisa de body, basta só colocar o link e fazer as outras coisas normalmente. Aqui eu gosto de mostrar, deixar o negócio mais bonitinho, que caso não viesse nenhum dado, colocar essa mensagem. Aqui é o do bit, não sei, eu acho que título, coloquei errado, mas enfim, busca o usuário pelo nome, pega o nome, se o nome for maior que 0, ou seja, se a pessoa não colocar nada, não posso deixar inserir alguma coisa. E funciona da mesma maneira, galera, não tem muito segredo não. Esse aqui é pelo ID, de novo, mesma coisa, não tem nada diferente. Verificador se o ID não tá vazio, blá blá blá. O do update, barra muito igual também. A única coisa que vai mudar é um put aqui e o fato de a gente colocar o ID aqui. E o apagar também não tem muita coisa, a diferença, ele não coloca body, porque ele não recebe um body. Temos nossos tens que são mais simplesinhos e tem o catch para mostrar um erro. Aqui, esse show section eu uso para poder trocar as abas lá no front-end, como eu mostrei anteriormente. Agora eu vou pro de ingestão. De ingestão eu faço de um jeito para pegar tudo que tá lá e jogar lá dentro. Então a gente tem o do inserir produtos e o do inserir usuários. Quando clica no botão, executa as duas funções e fala que os dados foram inseridos. Então, pega a função do dummy, faz o response, pega os valores, bota todos esses valores dentro de dados e esses dados ele insere e vai fazendo isso várias vezes num forzinho bem simples de se entender. Mesma coisa que eu falei do usuário vale para o produto, funciona exatamente igual. Vamos mostrar os gráficos. Eu não posso explicar muita coisa do gráfico porque eu tive que fazer uma pesquisa, então basicamente é código da internet. Mas o que ele faz? Define suas variáveis, vê se não está vazio ou se vê se o valor inicial não está maior que o valor final e se o valor está chegando a 10, que é o que eu quero. Se isso estiver tudo certo, ele vai fazer um fetch dos valores que eu quiser no intervalo que eu quero e ele vai inserir dentro das coisas. Inserindo, ele apaga um gráfico, caso haja algum gráfico, ele vai apagar. E aqui é a função onde ele vai pegar esse gráfico e fazer um get content, que é igual a gente fazia no Canvas. A gente define algumas informações dos gráficos, como por exemplo aqui a gente pega esse estoque é a variável que a gente está criando, e ele vai lá e insere ela. Bem simples, é bem simples de entender também, não é um bicho de 7 cabeças, se tu ficar olhando a documentação. Do fim de semana, só um rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem sou.